Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Paz, tenho 28 anos, sou produtor musical, técnico de áudio, trabalho em estúdio há mais ou menos uns 10 anos. Sempre trabalhei nessa área, né? Enfim, hoje eu quero relatar a vocês um pouco da minha história, porque algumas pessoas já passaram por outras situações ou estão passando, e nessa época eu procurei até esse meio de comunicação, uma certa ajuda. E por conta disso me ajudou bastante. E um dia eu pensei em fazer isso como estou fazendo hoje. Eu queria contar um pouco realmente o que aconteceu. Fui casado durante 7 anos, tive uma filha que se chama Cecília. Graças a Deus saudável, Deus me deu esse presente e estou muito feliz até hoje por isso. Em meados de julho de 2012, me mudei para casa da minha ex-sogra, que ela tinha uma casa, tem até hoje uma casa de aluguel. E aí eu resolvi reformar toda essa casa e hospedar minha família durante esse tempo por lá. Tinha uma condição financeira favorável na época e aí resolvi reformar a casa e trabalhar para conseguir juntar mais uma grana para a compra da casa nova, enfim, que seria no ano seguinte. E deixei a casa pronta, reformei a casa e tudo mais. Um dia eu estava na empresa, onde eu recebo a ligação da minha ex-mulher dizendo: olha, precisamos conversar. E falei: tudo bem, onde? Ela: vamos marcar alguma coisa. Aí marquei um jantar com ela no mesmo dia. E aí eu fui conversar com ela. E ela foi até lá, até esse dia, até esse jantar. Foi muito fria em dizer que tinha sonhado uma noite anterior a essa da conversa. E me relatou da seguinte forma o sonho, dizendo que estava muito confusa e que via situações dentro desse sonho que a deixava muito preocupada. E ao acordar, ela não sentia mais amor nenhum por mim. Dizia que não me amava mais, simplesmente assim. Muito fria e determinada. Olha, Leandro, depois daquele sonho eu acordei e eu não te amo mais. E eu me assustei, claro. 7 anos casado, vivendo uma vida normal, enfim, não via problemas. E ela relatava dessa forma, muito fria, e dizia que não me amava mais. E aí conversei com ela e disse a ela assim: olha, vamos procurar ajuda com os nossos pastores até então, né? E ela decidiu que tudo bem, que aquilo talvez não resolveria, mas a princípio ela não rejeitou a minha proposta. E procuramos os pastores. Aí ela relatava situações que ela achava favorável relatar, coisas pessoais, enfim, para tentar meio que maquiar até então a situação. E, bom, eu falei: olha, vamos pensa de verdade. Fiz uma viagem depois disso tudo com a minha filha e ela, e aí conversei com ela abertamente, né, no carro sobre tudo, né, sem estar na realidade na situação, então fica um pouco mais fácil de se viver uma outra cabeça, enfim. Viajei com ela, fiz o procedimento comum como qualquer um faria. E aí, chegando a São Paulo, passado uma semana mais ou menos do que ela tinha relatado, ela já muito fria dentro do casamento, ela pediu para que eu não dormisse mais com ela, para que eu dormisse no sofá, e ela passou ali a dormir com a minha filha, na mesma cama, enfim. E eu respeitei a posição dela e fiz aquilo que ela pediu. E aí eu tive a ideia, falando com ela, de ela viajar para casa do pai dela. Em comum acordo, ela foi viajar para casa do pai dela, que não é no mesmo estado de São Paulo, é em outro estado. Ela foi viajar. E nesse meio tempo aproveitei para que eu pudesse buscar a Deus de forma diferente, né? Pedindo para que Deus pudesse entrar nessa situação e trocar, né, o coração dela até então, porque a palavra do Senhor nos fala bem claro que Deus é Deus da união, Ele quer família, Ele quer que nós possamos formar famílias, e as bênçãos do Senhor vêm através da família. E eu pedi para que realmente Deus pudesse entrar na situação e reverter esse quadro. Então foi ali que eu fiz dessa forma. Eu orei e pedi: Senhor, entra com providência, faça a tua obra, separa tudo aquilo que não vem do Senhor, joga fora, enfim, passa teu sangue nessa situação, passa teu sangue nessa causa, Senhor. Foi dessa forma que eu pedi para que viesse. E ao meio dessa situação toda, tem um amigo que chama-se Pastor Daniel, que desde criança nós nos conhecemos, é uma bênção na minha vida, até hoje. E no meio desse problema todo que estava se passando, nós fazíamos uma videoconferência, ele orava por mim, nós conversávamos muito pela internet, né? Pelo celular.
E ele pediu para que eu fosse até a casa dele e eu fui até lá. 160, 180 quilômetros da onde eu morava na época. E aí eu decidi ir até lá e fui até lá. Chegando até o lugar, até a casa dele, conversamos muito, passamos um período da manhã e um período da tarde. E ele pediu para que eu ficasse lá, né? Foi uma bênção aquela conversa, conversei com ele e a esposa dele. E foi uma bênção. Só que eu não senti paz em ficar lá. Ele pediu assim, muitas vezes para eu que eu ficasse, passasse pelo menos o final de semana com ele, congregássemos juntos e tudo, mas decidi em voltar para casa. Peguei a Ayrton Senna, né, a rodovia Tamoios, Ayrton Senna, orando, sabe, interruptamente, falando com Deus, até que o meu coração muito cheio, sabe, dizia para que eu pudesse entrar em contato com a minha mulher. Até então decidido que eu não iria ligar para ela, porque é o tempo que ela queria, que ela, né, se concentrasse no que realmente ela gostaria que acontecesse, né, dali para frente. E algo muito forte dizendo para que eu ligasse para ela, que eu ligasse para ela. E eu não queria que fosse nada de mim, né, que eu pudesse atrapalhar até o agir de Deus. Eu não gostaria que fosse dessa forma. A partir do momento que eu coloquei nas mãos de Deus, então eu não poderia interferir, né. Eu liguei para minha pastora. Na época ela disse bem claro para mim: Leandro, se vem de você isso, ora para que Deus possa tirar. Se realmente seja da sua forma, que continue, permaneça essa posição e você faça. Eu falei amém. E muito claro para mim isso, aquela coisa me incomodava. Até então eu nunca tinha tido um encontro com Deus de fato, assim, para eu te falar que realmente aquilo que estava acontecendo era de mim ou era de Deus. Eu não tinha esse discernimento ainda, como talvez não tenha hoje, né? Enfim, e chegando próximo aonde eu frequentava, que é a minha igreja, eu liguei para minha pastora novamente e pedi para que ela pudesse me atender. E ela me atendeu dizendo para mim: Leandro, faça o seguinte, ore a Deus, vamos orar juntos. Oramos juntos e continuou aquela mesma situação. E eu, sem dúvidas, entrei em contato com a minha ex-mulher, chamei ela no rádio. E aí no rádio mesmo, ela foi muito clara e disse assim: olha, o que você quer comigo? Eu respondi a ela: olha, eu só gostaria de saber se você está bem, se minha filha está bem, e te perguntar se tem alguém te procurando, alguém te ligando, porque não é possível existir alguém que diga para outra pessoa que conviveu durante 7 anos: olha, não te amo mais, simplesmente não te amo mais. Existe alguém que te liga? Não. Ela foi muito dura e disse para mim que eu estava louco. Olha, você é louco, você não dá o tempo para mim e tudo mais, aquela coisa foi muito clara. Eu falei: não, mas eu não tô querendo te julgar, só tô perguntando para você se tem alguém te procurando, se tem alguém te ligando. Ela novamente falou muito claro: você é louco, não me perturbe. E aí foi as últimas palavras que ela fez para mim naquele dia. Eu entrei na minha residência onde eu morava na época e comecei a orar, e o Espírito Santo falou comigo: eu vou te consolar. E aquilo era um sábado à noite. Eu parei de orar no domingo à tarde. Eu orei esse tempo todo. E aí buscava Deus e no final de tudo sentia muito claro para mim que o Espírito Santo falava comigo que Ele ia me confortar e que não ia ficar em branco. Porque eu pedia: Senhor, direcione a minha vida, eu quero que Tu mostres para mim realmente o que está acontecendo com a minha família, com o meu casamento. Quero que o Senhor me mostre para que eu possa ter discernimento do que poderia fazer para mudar ou não mudar, né? E eu pedia dessa forma para Deus. Ela iria chegar na segunda-feira, posterior a esse fato, que isso foi no sábado, né? Eu orei no domingo e na segunda-feira, à meia-noite, seria o voo, que ela estaria chegando em São Paulo. Comprei as melhores flores possíveis que existiam numa floricultura, fui buscar ela no aeroporto. E quando eu a vi, eu vi que ela tinha mudado, até aparentemente tinha pintado o cabelo, vim com uma roupa totalmente diferente do que ela usava normalmente. Eu achei aquilo meio estranho, mas eu não questionei. Que naquela situação você não deve questionar, você não deve falar nada com a pessoa, você tem que pedir a direção de Deus, orar para que Deus possa te conduzir. Porque se for da vontade dele, tudo que é feito nessa terra direcionado, quando você entrega para Deus o seu problema, a sua realidade, não ponha mais a mão. Deixe Ele agir por você, né? Faça a sua parte, mas deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar, né? Enfim, Deus me mostrava em sonho uma bolsa. Não era a mesma bolsa que ela levou para a viagem, bolsa de mão.
Era uma outra bolsa que ela estava guardada numa bolsa de viagem, uma bolsa menor. E dentro dessa bolsa estava o rádio dela. Eu achei muito estranho aquele sonho assim na madrugada e eu, caramba, não é possível. E acordei muito assustado, né? Eu tinha meio que sonhado, sabe aquela coisa entre sonho e realidade? Eu já não dormia muito tempo. Só orava o tempo todo, eu chorava, orava, enfim. Aquela situação difícil. E aí eu me lembro muito claro sobre esse sonho. Aí eu acordei meio assustado e fui direto àquela bolsa, que estava dentro de uma bolsa de viagem. Abri a bolsa e realmente a bolsa estava lá dentro. Eu não sabia, porque ela não tinha desfeito ainda a bagagem, né? As malas da viagem. E eu falei, poxa, a bolsa aqui, mas... Bom, eu vou abrir. Abri, realmente o rádio dela estava lá dentro, meio que escondido. E eu falei, Senhor do céu. Peguei o rádio, foi coisa da minha cabeça, eu vou abrir umas mensagens, ligações. Vi as ligações naturais, dela para a mãe dela, dela para casa, coisas normais, não tinha nada anormal. Só que eu fui para as mensagens. A caixa de itens de recebidos, né, dela estava vazia, porque até então ela não usava mensagens. Só que aí, uma parte para baixo tinha itens enviados. Ela tinha enviado mais de 100 e poucas mensagens dentro de 10 dias para essa pessoa que até então eu não sabia naquele momento quem era. Dizia nas mensagens, eu te amo, quero você do meu lado, essa situação vai se resolver logo em breve, tudo vai se acertar, vamos ficar juntos eternamente porque eu amo muito você. E vi que realmente estava sendo traído. Eu falei, Senhor, e agora? Acordei ela na madrugada, pedi explicação sobre aquele fato. E ela meio que fugiu, que papapá, que não é, que nada daquilo, porque a primeira reação da pessoa que trai é essa, né? E aí eu comecei a chorar em prantos. Eu a convidei para que sentasse ao meu lado na sala e conversasse e contasse detalhadamente o que tinha acontecido. E ela começou a me relatar que é uma pessoa, era um amigo dela, uma pessoa que ela tinha um contato, que eu nunca ia saber quem era. E eu bati o olho, eu lembrei, eu meio que gravei o número. Liguei para minha pastora, isso era tipo 5 horas da manhã. Liguei para minha pastora, ela sempre me ajudou, assim, uma pessoa que realmente esteve do meu lado. E óbvio que na hora não atendeu o telefone, era muito cedo. Fui até a casa de um amigo. E chegou à casa desse amigo, que era um casal de amigo da igreja, eu muito aflito. Ele perguntou, cara, mas que número que é esse? Quem é essa pessoa? Não é possível. E aí ele procurou na agenda, digitou o número e apertou e veio uma pessoa que realmente batia. Um ex-namorado dela. Ela o reencontrou na vila, quando nós mudamos, né? 4 meses antes de eu ter descoberto isso tudo. E eu falei, não é possível. Não é possível, tal, aquela coisa. Aí isso já era tipo 6 e pouco da manhã, e eu conversando com meu amigo, ele orando comigo e tal. Em meados de 9 e pouco da manhã, eu liguei novamente, aí meu pastor atendeu. Ele, vem aqui, jovem, vamos conversar. E eu contei pra ele, ele não acreditou, ele falou, não, ela não faria isso com você, eu conheço ela desde criança, não é possível, isso não tá acontecendo, vou chamá-la pra conversar, não acredito em você, tal. Cadê o telefone, eu quero ver? Eu falei, não, pastor. Entreguei o telefone na mão dela, com certeza ela deve ter apagado, porque se ela apagou, é que realmente ela está agindo de uma forma incoerente. Aí a minha pastora a chamou para conversar. Eu me lembro que eles ficaram a tarde toda, a manhã inteira conversando. E após isso, eu, em paralelo, né, comecei a conversar com esse pessoal que eu conheço, tenho um apreço, um carinho muito grande por ele, muito boa conversa, nós relatávamos situações do próprio casamento e tentávamos buscar os porquês disso tudo, não encontrava, mas enfim. Depois dessa conversa que aconteceu, imaginei, chegando em casa, vai estar tudo bem, eu já tinha marcado já uma viagem pela empresa, que eu ia ficar de quarta, quinta, sexta, sábado, fora de São Paulo. Isso era segunda-feira. E eu falei, poxa, eu vou tentar cancelar a viagem, porque eu vou ficar com a minha família, né? Só que isso não aconteceu. Eu cheguei em casa, naquele mesmo dia, e ela estava muito segura, né, de si. Aguardei ela me chamar para conversar, conversamos. Ela disse que estava arrependida do que tinha feito e para que eu não comentasse mais com ninguém.
Só que em nenhum momento ela me pediu perdão, né? E eu com o coração destruído comecei a chorar. E falei com o Senhor, Senhor, eu não admito essa situação com a minha vida, tal, aquela coisa. E aí, ela muito dura. Isso era final de agosto, né? Quando foi mais ou menos uns 10, 15 de outubro, depois de uns 20 dias do ocorrido, eu estava numa fase muito difícil, detrimento da situação. O que aconteceu? Fui viajar e novamente ela voltou a entrar em contato com o rapaz. Recebi as contas telefônicas e ela novamente ligou para o rapaz. Voltei a São Paulo, não conversei com ela mais sobre isso. E eu tentei reconquistar ela de todo jeito possível. Marquei viagens, conversava com ela, marcava jantares para sair com ela. Marquei uma viagem para irmos, eu, ela e minha filha, ela não quis. E aquela coisa, aquela luta, eu chorava todos os dias, de noite e de dia. A empresa para mim estava em quinto plano. Pedi um acordo para a empresa, eles não quiseram me mandar embora na época, nem fazer acordo, porque fazia um bom trabalho na empresa, enfim, dificultaram muito a minha saída da empresa. Eu também fazia faculdade, meio que parou a minha vida por conta desse problema. E foquei só no casamento, na restauração do meu casamento. Todos os dias de manhã, das 9 às 11 da manhã, eu orava, muito intensamente. Pedia para que Deus mudasse o coração dela, como mudou o coração daquele rei que Esther era apaixonada. E Deus muda o coração. Só que tem uma realidade muito crua nesse sentido. Deus só interfere no nosso livre-arbítrio quando nós queremos que Ele possa interferir. Deus, Ele só muda a nossa vida, o nosso coração, quando nós queremos que Ele mude, né? E eu não entendia isso. E eu permaneci nessa realidade. Bom, resumidamente, passou o ano de 2012. Finalzinho deste ano mesmo, o meu pastor nos chamou para conversar, dizendo que estaria marcando uma viagem para o início do ano, em janeiro, por volta do dia 12 de janeiro. Seriam 10 dias em Ubatuba, que é uma cidade do litoral de São Paulo, onde nós pudéssemos conversar lá, estar em outro ambiente e tudo mais, para que se nós topássemos, nós iríamos. Eu conversei com ela, ela topou. Fomos até Ubatuba. Foi uma bênção, estivemos lá, conversamos muito, dedicamos realmente nossa viagem, né, para o casamento. Voltando para São Paulo, eu estava no meio de uma gravação de um disco do pastor Fernando, que é um amigo meu, né, de coração. Ele é um cara que foi excepcional e tem sido até hoje para a minha vida, tem abençoado muito. Ele pediu para que nós não estivéssemos gravando naquele exato momento. Era dia 26 de janeiro, para que nós estivéssemos orando, era um sábado. Eu falei, amém, pastor. Assim fizemos. E no meio de uma oração, ele falava assim, Senhor, que tu possas consolar o coração do seu servo. Eu falei amém, tal, mas eu senti uma forma diferente nessa oração. Eu senti uma paz muito grande. Deus me colocava numa situação em que eu estava com muita paz, sabe? O coração estava muito em paz. E eu falei amém, né? Aí, ele foi embora, era por volta de umas 17 horas da tarde. Ele foi embora para casa. Subi como normalmente, era um estúdio ali embaixo. Subi a escada, chamei a minha ex-mulher, falei, vamos pedir algo para comer, alguma coisa? Ou vamos sair? Ela, não, vamos pedir alguma coisa. Ela pegou o telefone celular, ligou para a pizzaria, pediu uma pizza e no meio entre pedir a pizza e falar com a atendente, falou, Leandro, precisamos conversar. E com o telefone dele eu falei, amém, vamos conversar tudo. E eu, muito contente, porque o meu casamento ia ser instituído, né? E, enfim, desligou o telefone e falou, olha, eu pensei muito bem e eu quero o divórcio. Eu falei, poxa, mas você tinha assegurado aos pastores, a mim, que você escolheu o casamento e, assim, meio que lutar pelo nosso casamento. Ela, não, mas eu estava errada, eu menti para você, eu nunca te amei. Eu falei, poxa, mas como nunca me amou? Fazem 10 anos nós estamos juntos. Leandro, eu nunca te amei. Nossa filha, nós tivemos, mas não foi por amor que eu tinha família, foi porque eu queria ter uma companhia no futuro. Eu nunca amei você, na realidade foi essa. Nunca te amei. E eu não quero mais a você, eu quero cuidar da minha vida.
E eu desaguei aquele momento, eu, né? Peguei o telefone e liguei pra minha pastora, falei, pastora, a minha ex-mulher, isso, a minha esposa até então, isso. Aí ela falou, olha, segunda-feira vocês resolvem, deixa passar o sábado, amanhã tem culto, vem pra igreja, tal. E eu falei, amém, pastor. Eu desliguei o telefone, chorei. Passou 1 minuto e meio, 2 minutos, ela me ligou de volta, Leandro, o Espírito Santo pediu para que eu fosse até aí. E ela veio. E nisso ela instruiu a minha ex-mulher dizendo, tem certeza disso? Ele está numa situação que ele pode ser abençoado por Deus, ele pode casar de novo, porque a Bíblia fala que nós temos 2 motivos para a separação. O primeiro é a morte, né? Não tem primeiro nem segundo, não tem ordem, mas existe a morte e o adultério. Eu estava na condição de que eu podia até escolher o que eu queria para minha vida, porque se eu saísse, Deus ia abençoar a minha vida, meu casamento futuro, mas mesmo assim eu permaneci. Ela perguntou para ela se ela tinha certeza do que ela queria. E ela tinha certeza do que ela queria, que era o divórcio. E até então minha pastora falou, olha, você está disposta a sofrer as consequências? Ela, estou disposta a sofrer as consequências sim, porque eu não quero mais estar casada, eu quero a minha vida. E naquele momento eu tirei minha aliança, entreguei nas mãos dela e disse, seja feliz, porque meu coração é querer a família. Se você não quer a família, amém. E a partir daquele momento que eu vi aquele carro parado na garagem, sabendo que ela estava com ele com ela, e minha filha pequena, o rapaz sendo usuário de droga, de drogas pesadas, eu falei, Senhor, intervém nessa situação, Pai, porque eu não posso mais fazer nada, né? E procurei a justiça, ela mesma procurou a justiça, ela que entrou num processo litigioso, queria meus bens, queria que eu tinha adquirido conforme o tempo, trabalhando muito. Quem me conhece sabe o quanto eu já trabalhei nessa vida, enfim, e Deus sabe de tudo. Eu me encontrei naquela situação desempregado, a empresa não me quis mais, me demitiu na época, eu abandonei os estudos, eu cursava uma faculdade de engenharia civil e eu não consegui conciliar, também financeiramente não podia continuar porque estava desempregado, morei nos fundos da igreja, foi uma bênção para mim, né? Vou deixar uma palavra para você que está me assistindo aqui, porque na época me ajudou muito. Procurei alguns meios, além de oração, procurar pessoas que já passaram por isso, ou até mesmo estavam passando por isso, uma palavra de consolo. E eu creio que Deus ele sempre tem os seus meios de falar com a gente, né? Bom, encontra-se em Romanos 8, versos 1 diz assim, agora já não disse nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei e do pecado da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito Santo de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. É muito forte. Mais um último versículo, que esse é maravilhoso, que é Romanos 8, versos 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa a sua vida, a sua realidade. Creia que Deus ele pode conduzir a sua vida da forma que Ele acha que seja melhor. Não confunda-se com as coisas que realmente possa vir assolar a sua vida, vir assolar a sua realidade, a sua história, ou vir até mesmo te colocar em confusões, em conflitos psicológicos. Ao amor de Deus. Deus ele é muito maior que qualquer outra coisa. Não exista. Não construa altares maiores do que o próprio Senhor.
Ele é o nosso único futuro, a nossa única bandeira. Não se apegue a nenhuma circunstância. Eu passei pelo vale da sombra da morte mesmo. Passei por situações dificílimas. Resumidamente, o que eu contei para vocês durou durante 7 meses o que eu passei. Estou aqui vivo, firme, né? Deus tem o melhor para minha vida, isso eu creio. Deus me dará situações, me dará uma família, um casamento perfeito. Porque eu tenho crido, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio que tudo será feito da vontade dEle, porque eu tenho colocado isso à frente, Deus à frente de tudo. Creia, Ele fará por você. Muito obrigado. Deus te abençoe.